Relações entre os seres vivos. O que significa isso? Significa que os seres vivos se interrelacionam. Se interrelacionam de qual forma? De várias formas. Os seres vivos vão se interrelacionar dentro da cadeia alimentar, dentro do ecossistema que eles estão. Então vamos lá. Eu vou pegar, eu tenho um ecossistema, dentro desse ecossistema eu tenho o quê? Eu tenho a relação entre esses seres vivos. Quais os tipos de relação? Elas foram classificadas, ou seja, elas têm nomes, existem tipos dessas relações entre os seres vivos. Eu montei um quadro aqui para vocês. Eu espero que ele não esteja muito complexo, mas eu vou explicando para vocês. Ele estará postado para vocês na quinta-feira, junto com os exercícios que vocês vão ter que fazer. Vamos lá. Bom, as relações entre os seres vivos, eu coloquei aqui nessa caixinha, certo? E eu vou abrir essa caixinha para a gente. Como que ela começa? Elas podem ser harmônicas. A palavra harmonia significa o quê, gente? Gente? Ação em conjunto? Harmoniosas? Sim. Mas a palavra harmonia significa... Vocês perceberam que tem um sinalzinho de mais aqui? Perceberam, gente? Sim. Então, significa o seguinte... existem vários significados para a palavra harmonia dentro do dicionário, mas aqui em biologia eu vou entender sem prejuízo. Então, harmonia sem prejuízo. Ok? Ok? Ok. Ok, então vamos lá. Eu preciso, às vezes, do feedback de vocês, das respostas de vocês, para eu poder continuar aqui. Bom, todas as relações trazem benefício ou não causam prejuízo? Não. Existem algumas relações que são desarmônicas, que causam prejuízo. Tá vendo o sinalzinho de mais aqui, ó? Harmônica, benefício ou pelo menos não prejuízo, certo? E desarmônicas sempre tem um prejuízo. Então, as relações entre os seres vivos dentro de um ecossistema, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, sendo que harmônicas, elas não causam prejuízo. Pode ter lucro? Pode, mas não causa prejuízo em hipótese alguma. Nas desarmônicas, pelo menos um dos dois participantes dessa relação vai ter prejuízo. Então, prejuízo para os dois ou para pelo menos um, certo? E lucro para um, ou pelo menos não tem lucro para nenhum, mas não tem prejuízo. Presta atenção. Olha lá. Relações harmônicas positivas entre seres vivos são aquelas que existem interações e que não ocorrem desvantagens entre as espécies. Ao menos uma das espécies sai beneficiada dessa relação. Isto é, muito comum de acontecer até mesmo com os seres humanos. Já as relações desarmônicas são aquelas que geram algum tipo de dano ou prejuízo, pelo menos um dos seres vivos envolvidos, fazem parte das chamadas relações ecológicas, que consistem nas interações que ocorrem entre organismos da mesma espécie ou de espécies ou de outras espécies para sobreviver. Beleza até então, gente? Me diz aí, todo mundo. Fala um sim aí, legal. Sim. Sim. Então, harmônica, sem prejuízo. Desarmônica, prejuízo. Bom, vamos ver quais são essas relações. Elas podem ser intra, inter, intra e inter. Professor, você quer dizer que as relações harmônicas podem ser intraespecíficas e interespecíficas? Sim. E as desarmônicas? Também. Intra e inter. Mas, professor, o que quer dizer isso? Vamos lá. Relações intraespecíficas dentro, intra, de entrar, intra, dentro da mesma espécie. E inter, entre espécies diferentes. Certo? As intra e inter
acontecem tanto para as harmônicas quanto para as desarmônicas. Voltando lá. Me falem o que você... Uma pessoa, pelo menos, me fala o que entendeu até agora. O que você consegue tirar disso? Por favor. Gente? Eu tô terminando de anotar, professor, peraí. Mas eu entendi que todos os seres vivos se relacionam uns com os outros e com isso, e por causa disso eles foram classificados entre as harmônicas e as desarmônicas. As harmônicas, eles não têm prejuízos e um deles ou os dois podem ser beneficiados. E as desarmônicas, eles possuem algum prejuízo, um ou outro. Quem tá falando comigo? A Beatriz. Oi, Bia. É que eu tô com a tela aberta aqui, eu não vejo quem tá falando, tá? Mas assim, na gravação vai sair. E inter e intra. Outra pessoa fala pra mim. Outra pessoa, fale pra mim, por favor. Intra é dentro da espécie, né? E sim. Enter é entre a espécie? Veja bem, nós vamos falar, quando eu começar a citar os exemplos para vocês vão começar a entender um pouco melhor, tá bom? Vamos lá. Sociedade é uma relação intraespecífica. Isso significa o quê? Que são indivíduos da mesma espécie. Vocês estão vendo esses dois sinaizinhos aqui, mais e mais? Significa que os dois ganham. Os dois indivíduos que estão nessa relação ganham mais e mais. A gente representa com esses dois sinaizinhos, mais e mais. Existe outro tipo de relação intraespecífica? Existe colônia, certo? Mais e mais. Então, peraí, professor, volta aí, vou voltar. Relações entre os seres vivos. Harmônicas, aquelas que não causam prejuízo. Desarmônicas, aquelas que causam prejuízo, pelo menos para um dos dois. As harmônicas podem ser dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes. E as desarmônicas podem ser dentro da mesma espécie ou de espécies diferentes. Dos tipos de relação intraespecífica harmônica, a gente chama de sociedade, certo? São aquelas representadas aqui com mais e mais, significa entre os dois indivíduos que estão se relacionando de alguma forma, têm lucro nisso. E a colônia também. Vamos ver como que é uma sociedade. Olha só, uma sociedade de abelhas, uma sociedade de cupins, uma sociedade de formigas, certo? Na biologia podemos entender uma relação ecológica que se dá entre organismos da mesma espécie, que ocorrem separadamente e cooperam entre si. Nessa relação, cada indivíduo desempenha um tipo de trabalho de forma a colaborar com a sociedade em que está inserido. Geralmente, a função dessa sociedade está relacionada à morfologia corporal. Significa que esses indivíduos são separados. A gente tem aqui uma colmeia, certo? Onde tem abelhas, e nas abelhas, elas trabalham pro bem da colmeia. Tem a abelha que vai, o macho que vai ter o sêmen, que vai fazer todos os filhotes, tem a rainha que vai fazer todos os filhotes, e todos os outros são estéreis, ou seja, não produzem filhotes, não são individualizados. Então, para as abelhas existirem, elas vivem em sociedade e todas ganham uma relação mais. Eu dei o exemplo aqui das abelhas, mas isso também funciona para cupim e também funciona para formiga. Dúvida? Dúvida, gente? Fala sim ou não para mim. Não. Belezinha? E uma colônia? Vamos lá para uma colônia. O que é uma colônia? É uma relação harmônica? É uma relação harmônica. É interespecífica porque é dentro da mesma espécie? Também. Mas por que uma colônia não é uma sociedade? Vamos lá. Olha só. As colônias são exemplos de relações intraespecíficas, ou seja, que ocorrem de indivíduos da mesma espécie. Na colônia, todos os indivíduos atuam de forma benéfica.
e harmônica. Em torno dessa relação, extrema importância o sucesso da população. Interação caracterizada pelo fato dos seus componentes sempre estar ligados fisicamente. Olha só a diferença para a sociedade. Uma abelha vive separada da outra, ela não tem problema nenhum. Agora, na colônia, certo? Eu estou mostrando aqui para você uma colônia homeomórfica, ou seja, os indivíduos, eles estão grudados uns aos outros, eles não vivem se não estiverem grudados, a importância disso. E uma colônia heteromórfica, ou seja, aquela que os indivíduos vivem separados, quando os indivíduos de uma colônia são diferentes em suas formas e funções. Denominamos uma colônia heteromórfica. Um exemplo clássico são as caravelas. Muita gente pode estar confundindo, por exemplo, uma colônia heteromorfa com uma sociedade, mas não é, porque essa colônia, os indivíduos fazem as mesmas coisas. Eles fazem as mesmas coisas, mas precisam estar juntos para o bem disso. Em uma sociedade, não. Cada um tem uma função. Dúvida? Não. Não. Então vamos voltar lá. Sempre vou voltar para a gente poder entender. Uma relação harmônica é aquela que traz benefício, certo? Ela pode ser intraespecífica, dentro da mesma espécie. 2 exemplos clássicos, sociedade e colônia. Na sociedade, os indivíduos são separados, cada um tem o seu corpinho básico, certo? Mas as funções são em prol do grupo. Todos ganham, tanto o zangão, quanto a abelha operária, quanto todos eles ganham. Na colônia já não. A colônia, esses indivíduos, eles vivem integrados, o corpo de um fica grudado no corpo de outro, diferente de uma abelha. Se você for transportar essa ideia para uma abelha, as abelhas viveriam todas grudadinhas. Não é essa a ideia. É uma relação harmônica? Todos ganham? Todos ganham. É interespecífica? É interespecífica, porque é dentro da mesma espécie. Tudo bem? Vamos lá para as interespecíficas. Mutualismo. Mais. Mutualismo, é uma relação harmônica, mas já são de espécies diferentes, certo? A gente tem outro, tem protocooperação, mais também, certo? E a gente tem epifetismo, onde um ganha e o outro não ganha, mas também não perde, tá bom? Essa matéria parece tranquila, mas ela não é, exige que você preste bastante atenção. Só um minuto, deixa eu tomar um golinho de água aqui que tá legal. Então vamos lá para uma relação interespecífica de mutualismo. A palavra mútuo quer dizer o que para vocês? Quem pode me dizer o que significa a palavra mútuo? Gente? Povo, primeiro A. Vocês estão aí ainda? Primeiro A. Oi, eu tô aqui. Oi? Mútuo é algo que acontece constantemente. Mútuo não é uma relação de cumplicidade, é cúmplice, é mútuo. O meu carinho por você é mútuo, ou seja, eu tenho carinho por você e você tem carinho por mim. Existe uma retribuição, mutualismo, existe uma interdependência, é essa a ideia. Vamos lá ver. Mutualismo obrigatório e mutualismo facultativo. Olha só que legal. O mutualismo é uma relação ecológica onde há associação de 2 espécies que obtêm para si benefícios. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Por isso é interespecífica. Olha aqui. Tem um exemplo básico aqui, os líquens. Certo? O que eles fazem? Eles juntam algas com fungos, que são 2 espécies diferentes, certo? E fazem o quê? Se juntam para viver. Ela é obrigatório? É obrigatório. Por quê? Porque se você matar o fungo, certo? A alga não sobrevive. Se você matar a alga, o fungo não sobrevive. É uma relação harmônica? Sim. Eles estão tirando o benefício disso.
certo? Mas ela é obrigatória? Sim. E o mutualismo facultativo? Existem diversos casos de mutualismo facultativo, sendo provavelmente o mais conhecido a associação entre pássaros e alguns mamíferos. Alguns frequentemente são vistos alimentando-se de carrapatos nos animais. Então, às vezes você vê um cavalo ou uma vaca, não sei, isso não é tão fácil da gente ver aqui na nossa região, mas você vê um passarinho em cima dele, certo? Essa relação é mútua? Por quê? Porque o passarinho sobe em cima dele para comer os insetos, certo? E ele se livra dos insetos. Então, na verdade, o cavalo deixa o bichinho em cima dele, o boi deixa o bichinho em cima dele, por quê? Porque, na verdade, é interessante para ele, né? Ele deixa lá, fica em cima dele, ele perde os carrapatos, né? E o pássaro se alimenta. É uma relação de benefício mútuo? Sim. É facultativo? Por que é facultativo? Que pode acontecer ou não. Essa palavra facultativo, ela é assim, ela te deixa livre para fazer ou não. Hoje não é feriado, hoje é ponto facultativo, certo? Ou seja, é facultado a você trabalhar ou não. Hoje é feriado, então hoje não pode trabalhar, não pode. É obrigatório, tá? Tudo bem? Tudo bem ou não? Sim. Então vamos lá. Tudo bem. Então, voltar e vamos lá. Relações harmônicas. Aquelas que trazem benefício. Intraespecífica dentro da mesma espécie. Exemplo, sociedade. Exemplo, colônia. Representação aqui, mais. Interespecífica, relações que trazem benefício, certo? Mas entre espécies diferentes. Olha aqui. Alga e fungo. Espécies diferentes. Olha aqui, vaca e pássaro. Espécies diferentes, interespecíficas, onde estão tendo um benefício mútuo. Olha só, protocooperação, que é... Alguns pesquisadores acreditam que o mutualismo e a protocooperação é a mesma coisa, né? Em biologia não é matemática, não é uma ciência exata, existem versões diferentes para cada conteúdo. Porém, vocês precisam conhecer a ideia e aí vocês conseguem associar o nome. Epifetismo. Olha só, mais e menos. Vou mostrar isso aqui. O que é o epifetismo? Epifetismo é um tipo de niilismo, ou seja, neste caso, as plantas epífitas, bromélias, orquídeas, por exemplo, buscam suporte no tronco. Então, se você vê uma orquídea, o que ela vai fazer? Ela vai estar presa ao tronco, mas ela não vai trazer malefício para essa planta. Mas também não vai trazer benefício, certo? Não vai causar nada. Ela vai ganhar e a outra nem vai ganhar, nem vai perder. Mais para ela e zero para a árvore. Ou seja, a árvore nem perde, nem ganha. Por isso é uma relação harmônica, certo? Inquilinismo é uma relação onde uma espécie, inquilino, certo? É aquele que aluga. Certo? Eu tenho uma casa e eu aluguei para alguém, ele é meu inquilino, ele está morando em um lugar que é meu. Tudo bem ou não? Tudo bem. Então vamos lá. Só 2 pessoas me respondem. Por que será que as outras pessoas não estão me respondendo? Em primeiro lugar. Professor, eu estou anotando. Tá bom. Eu espero que todos estejam prestando atenção. Vocês descobriram que não é tão simples assim, né? Que a matéria não é tão simples, ela tem uma série de pormenores e isso cai muito em vestibular, cai muito em um monte de lugar. Então vamos lá, vou voltar. Epifetismo mais menos é uma relação interespecífica e ela é harmônica, por quê? Porque não traz prejuízo. Vamos lá, e tem o comensalismo. Vamos lá no comensalismo, olha lá, mais menos também, mais zero também, ó, mais zero. Nunca tem menos aqui, nunca tem menos, porque a relação é harmônica. Vamos lá no comensalismo. Olha só,
Eu não sei se alguém já viu vídeo de tubarão, certo? Tem sempre esses peixinhos que ficam em volta aqui do tubarão, certo? São tubarõezinhos? Não, é uma outra espécie, certo? Olha lá. O comensalismo é uma relação ecológica interespecífica, ou seja, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, onde uma das espécies obtém para si o benefício, enquanto a outra não possui ganhos, nem prejuízo. A espécie que obtém ganhos é denominada como comensal, e seus ganhos, como o nome da relação sugere, estão relacionados à aquisição de alimento comensal. Esse peixinho aqui chama rêmora. Ele vive do lado do tubarão aqui, ó, e o tubarão come, e ele é meio desajeitado para comer, sobra pedaço para tudo quanto é lado. Como eles estão sempre nadando perto, o que acontece? Sobram uns pedacinhos para ele. Ele depende do tubarão? Depende, porque o tubarão é que vai pegar. Ele causa prejuízo para o tubarão? Não. Causa benefício? Também não. Aí você pode me dizer o seguinte, professor, isso não pode ser protocooperação? Não. Porque eles não estão cooperando, certo? Eles não estão cooperando entre eles. O que acontece? O tubarão está na dele, certo? E se não tiver a rêmora, ele vai continuar vivendo de boa. Nem sempre tem rêmora pertinho deles, certo? Tudo bem? Voltando lá. Ó, as harmônicas. Intraespecíficas, interespecíficas, certo? Na intra, sociedade, colônia, mais, interespecífica, mutualismo, mais, protocooperação, mais, epifitismo. Eu tenho uma dificuldade para falar essa palavra, epifitismo, certo? Mais zero e comensalismo, mais zero. Relações harmônicas. Bom, vamos para as desarmônicas, para a gente chegar lá. Uma relação que tem prejuízo, pelo menos para alguém. Elas podem ser intra e inter também. Intra e inter também. Uma dessas relações é o canibalismo. Quem já ouviu falar em canibalismo? Eu. O que é canibalismo? Quando um ser da própria espécie come o outro. Isso. Existe canibalismo nos humanos? Sim. Existe canibalismo nos animais? Sim. Olha só, vamos ver? Eu tenho um exemplo aqui bem legalzinho, ó. Professor, Oi? é verdade que quando um tubarão tigre nasce, ele come o próprio irmão? Tipo, se um tubarão tigre tiver 2 filhos, aí um vai comer o outro? Ou é mentira? Vários tubarões acontecem isso, vários pássaros também. Não acontece exatamente isso, mas assim, o que eles fazem? Eles expulsam o outro do ninho. Isso é uma relação direta da natureza. Parece cruel, né? Parece cruel para os nossos moldes de entendimento, nossos moldes da humanidade, ou seja, os seres humanos entendem isso como uma crueldade. Mas talvez essas espécies só existam porque o mais fraco esteja sendo eliminado, né? E, por exemplo, se você pegar um tubarãozinho, certo? Quando ele está lá dentro do tubarão fêmea, o que acontece? Ele está disputando alimento com o outro tubarão. Então, se ele comer o outro tubarão, vai sobrar mais coisas para ele. Esse tubarão vai ser mais apto a viver, vai ser mais apto a viver na natureza? Ele vai ser mais forte. Na natureza, os mais fortes e os mais aptos, nem sempre forte da coisa de muscular, mas os mais aptos sempre vão sobreviver. A natureza se montou em cima disso. Os ecossistemas foram se montando em cima dessa relação. Aquele que está mais adaptado e aquele que consegue se virar melhor é o que vai chegar no lugar. Na nossa visão até cristã, humana, vamos colocar assim, da situação, isso não é legal, né? A gente se ajuda. Mas entre os seres vivos, de uma certa forma, isso acontece assim, tá bom? Olha o canibalismo. Não sei se vocês conseguiram, eu tentei pegar uma foto aqui bastante clara, mas você tá vendo aqui, ó, um louva-a-Deus, que é um inseto, comendo outro louva-a-Deus, da mesma espécie, intraespecífica, por quê? Porque ele está se alimentando de um indivíduo, certo? De um indivíduo da mesma espécie que ele, onde ele está tendo benefício, e o outro, lógico, prejuízo. Como é que é o nome disso? Canibalismo. Tudo bem? Alguns são canibais por excelência, só comem indivíduos da mesma espécie.
vão se reproduzindo e comem. Outros não. Por exemplo, esse caso aqui do louva-a-Deus, ele comeu o outro louva-a-Deus porque estava perto dele, acabou, mas ele pode comer outras coisas. Beleza? Vamos lá. O próximo. Competição. Ó, menos, os dois perdem. Vamos ver? Essa competição, ela pode ser dentro da mesma espécie, certo? Ou de espécies diferentes. Eu coloquei lá inter, mas ela pode ser aqui de uma outra forma, e depois a gente vai tratar disso. Vocês estão vendo aqui, são vários crocodilos disputando o quê? O mesmo alimento. Eles estão competindo? Estão competindo. Certo? É uma relação onde ambos podem perder? Sim. E aqui, você está vendo, eu não sei se a imagem é bem clara para vocês, mas você está vendo um leão aqui comendo me parece um, pela imagem aqui que eu peguei, minha vista está muito ruim, mas me parece um boi, alguma coisa nesse sentido, um búfalo, melhor dizendo. E você vê hienas, eles estão competindo pela comida, certo? Então, é importante essa ideia. Eu vou colocar aqui para vocês e eu quero que vocês pensem e me deem respostas agora, uma resposta tranquila. Eu vou colocar essas situações. 2 leões brigando para comer um búfalo. É uma relação harmônica ou desarmônica? Gente? Desarmônica? Desarmônica. E 2 leões se juntando para caçar um bicho. Harmônica. Você viu? Depende muito da situação que está acontecendo entre eles, certo? Depende muito da situação. A relação, um boi e 2 leões caçando esse boi, certo? A relação boi e os 2 leões, é harmônica ou desarmônica? Relação, o boi com os 2 leões, é harmônica ou desarmônica? Desarmônica, né? Desarmônica. E a relação dos 2 leões com o boi? A relação entre os leões com o boi? Harmônica. E a relação entre os 2 leões disputando o boi? Desarmônica. Percebeu que a gente pode colocar, dependendo do ângulo que você olha, eu não mudei, os atores são os mesmos, 2 leões e um boi, certo? Mas dependendo do ato que eles estejam fazendo, essa relação pode ser harmônica ou desarmônica. Tudo bem? Sim. Tudo certo. Viu, gente? Quando eu perguntar tudo bem, eu preciso de um feedback de vocês, porque eu tô com a minha tela aberta, então eu não tô vendo vocês aqui. Eu não sei nem se tem gente que saiu da sala, para falar a verdade. E é importante não sair, porque a gente tá tendo aula. Essa aula aqui eu projetaria para vocês lá na sala, mas a gente tá tendo aqui. Então vamos lá, pra gente não perder tempo. Amensalismo é uma relação desarmônica? É, mas entre espécies diferentes. Vamos ver se confirma isso que eu falei para vocês. Ó, amensalismo, também denominada antibiose, é uma relação ecológica interespecífica desarmônica no qual um dos organismos libera uma substância tóxica que inibe o desenvolvimento ou a reprodução de organismo de outra espécie. Já ouviram falar em maré vermelha? Já ouviram falar em... Então, existem algas de coloração vermelha que se multiplicam muito às vezes. E elas liberam o quê? Uma toxina que mata todas as outras. Eles tiveram uma competição? Eles tiveram uma relação desarmônica? Sim, a alga vermelha venceu. A gente chama isso de amensalismo, porque ela não foi atacar a outra alga. Ela libera essa toxina mesmo, é normal dela. Então, quando ela está liberando essa toxina, ela está fazendo o quê? Ela está matando todas as outras, mas não foi intencional. Ela não pensou. Mas há uma relação entre as algas? É, onde uma está se alimentando, produzindo toxina, porque é normal nela, e está matando as outras por causa disso. Existe uma relação dentro disso. Existe uma outra relação que é importante, e eu não sei se vou conseguir terminar para falar para vocês hoje, mas vamos tentar entender. Vocês já ouviram falar em penicilina? Eu já, só não lembro o que é.
Penicilina, na verdade, é um antibiótico. E antibiótico só mata bactéria. Escreve aí. Antibiótico só mata bactéria. Antibiótico não mata fungo, não mata protozoário, não mata vírus, não mata nada disso. Só mata bactéria. A penicilina foi descoberta, certo? Por um pesquisador chamado Alexandre Fleming. Vocês estão vendo aqui uma plaquinha? Tá vendo essa plaquinha de Petri aqui? Essa plaquinha é aquela que eu mostrei para vocês no laboratório, parece um pirezinho com tampa, certo? E ele coloca aqui, ó, tá vendo esse material azulzinho aqui? Isso aqui é um material que a bactéria gosta de comer. Você percebeu que existe uma sequência aqui, ó, onde eu tô passando mal? Significa que ele pegou a bactéria e fez o quê? Semeou. Pegou uma laminazinha contaminada com bactéria e passou em cima do fungo, fechou isso, passou em cima do material alimentar aqui, fechou e deixou a bactéria ir se reproduzindo. Então, onde ele passou que tinha a bactéria, foi fazendo o quê? Foi crescendo, ó. Essas marcas aqui são as colônias de bactérias crescendo aqui. E ele percebeu que nesse pedaço aqui não crescia bactéria. E ele foi tentar rever o que ele fez, né? Foi tentar, o que foi que eu fiz para isso aqui? E ele descobriu que na lâmina, que na alcinha que ele usou, certo? Tipo de uma alcinha, tipo de uma ferramenta que você molha na bactéria e passa lá. Se fosse um bastãozinho, certo? Ele molhou no fungo, sem querer. E ele passou aqui. E onde tem fungo, ó, percebeu aqui? Não cresce bactéria. Como é que é o nome deste fungo? Pelinicineae. É o nome desse fungo. E a partir daí, os pesquisadores começaram a entender o seguinte, que dentro deste fungo, ele produz uma toxina que não cresce bactéria. É uma relação de amensalismo? É desarmônica? É interespecífica? É. Desarmônica por quê? Porque causa prejuízo para a bactéria. Interespecífica por quê? Porque é fungo e bactéria. Dúvida? Não. Vambora. Parasitismo. Cara, parasitismo é uma coisa que é muito fácil para vocês entenderem, ó, mais e menos. Certo? O que é um parasita? Um piolho é um parasita. Ele vive às suas custas. Ele se alimenta e te causa mal. Uma pulga é um parasita, certo? Uma lombriga é um parasita. Vou mostrar uma para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui é uma lombriguinha dentro do estômago, dentro do intestino de uma pessoa, certo? É uma relação desarmônica, por quê? Porque tudo que você come, ela tá comendo e não deixa você aproveitar o que você come. Como é que eu chamo isso aqui? Parasitismo. É uma relação desarmônica, porque um tem lucro e o outro tem prejuízo, certo? E é interespecífica, porque é uma espécie, um ser humano aqui, por exemplo, e uma outra espécie de ser vivo, que a gente chama de lombriga, também conhecido como Ascaris lumbricoides. Certo? Tudo bem ou não? Garotada? Tudo certo. Então vamos lá. Predatismo. Fácil, esse é extremamente fácil. Por quê? O que é predatismo? Caçar para comer. Olha aqui, um leão caçando uma zebra. Qual é o nome dessa relação? Predatismo. Vou voltar lá no exemplo do boi. 2 leões e um boi. Os 2 leões se juntaram para caçar o boi. Como é que é o nome da relação? Harmônica. Harmônica. E é protocooperação. Os 2 leões comendo o boi. Quando eles estão caçando o boi, é uma relação? Sim. Desarmônica. Qual é o nome dela? Tá escrito aí na tela. Predatismo. Predatismo. Então é aquilo que eu tô dizendo para vocês. Dependendo do ângulo que você olha, certo? Nos mesmos animais, você vai ter enfoques diferentes. Olha só, garotada. Acabei de fazer para vocês aqui um mapa conceitual. É isso ou não? É isso. Ó, tá vendo? Eu montei o mapa para vocês, mas vocês podem fazer o de vocês. Por exemplo, quer ver uma dica? Você pode fazer entre intra e interespecífica e colocar harmônica e desarmônica?
Eu posso colocar aqui, por exemplo, relações intraespecíficas e fazer um quadrinho com todas as harmônicas e todas as desarmônicas do lado? Posso. Então, isso daqui é um mapa conceitual. Aprendam a fazer isso e vão tentar aprender aqui nas nossas aulas, certo? Nas nossas próximas aulas, eu vou pedir para que vocês montem este mapa no caderno de vocês e mostrem para mim como é que vocês entenderam o conteúdo. Tudo bem? Ó, eu vou... Heavy TV. Você no YouTube.